Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 1. Mateus 5, 1. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Vamos lá? Agora é para valer, irmãos. Pastor Alzira, não é fácil. Pastor, levantar o clamor. Pastor Luiz. Obrigado. Obrigado. Saudades, é festa, irmãos. Vamos lá, irmãos, de novo. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, 2 pontos só até aqui. Depois eu vou continuar lendo. Vamos conseguir, Gabriel? Por favor. Aleluia. Jesus, ele sobe a um monte. Jesus, ele vai orar neste monte. Não, é o vídeo primeiro. É isso. Lógico, irmãos, os irmãos vão falar, nossa, que monte bonito é esse, pastor? Não, não era assim, né, irmãos? Esse aqui é o monte chamado Monte das Bem-aventuranças. Pode soltar, por favor. Galileia, essa igreja aqui é uma igreja católica que foi construída, e aqui foi aonde Jesus faz o sermão da bem-aventurança, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde ele fala sobre os bem-aventurados. E é uma coisa muito linda, uma sensação maravilhosa. E ao fundo, a gente vê o mar da Galileia, né, irmãos? Ele é enorme, irmãos, enorme. É algo assim, sabe, que a gente não consegue, não tem fim. Não dá para você enxergar o fim dele, olha. Lógico, ele faz uma divisa ali é terra, mas eu digo de assim, né? Não dá para ver. E eu... Tá bom. Hoje o som tá meio, né? Então tá bom. Um dia a gente vai passar com mais calma. É óbvio, irmãos, que os irmãos vão falar, isso é um monte. Se você filmar ele de baixo, você vai ver as pedras e ele é assim. E é óbvio que para construir, hoje tem uma igreja, não é? Hoje tem... Quando você entra, tem uma lanchonete, tem um local para você, se você quiser entrar no Mar da Galileia, para nadar, tem um local para você trocar, para você fazer um vestiário, enfim, mudou muito. Mas é nesse monte que o Senhor Jesus, o que o escritor do Evangelho de Mateus, ele relata aqui no capítulo 5, é exatamente isso. Eu aprendi que lá em Israel tudo é longe, uma cidade da outra, irmãos, é distante. Por o que eu vi, Jesus, para ir para uma cidade, a outra, era no mínimo, a mais perto, 1 dia de caminhada. Porque tudo era longe. E assim, a estrada, você imagine, irmãos, como que era. Lógico, hoje a gente vê muitas coisas diferentes, mas tem uma parte que ela é do deserto. Nossa, irmãos, que Jesus ia, a gente começou a entender a dificuldade que Jesus tinha para caminhar de um lado para o outro. Jesus, ele, começando o seu ministério, Jesus ele vai vendo as pessoas. E ele começa a ver as pessoas cansadas. Cansadas de ser perseguidas. Cansadas de já terem passado por escravidão, pessoas que não conseguiam, às vezes, realizar os seus sonhos, pessoas frustradas, pessoas decepcionadas,
pessoas que não tinham mais riso na sua boca, não tinha perspectivas de realizar sonhos, de realizar projetos. E Jesus caminhando de uma cidade para outra, em algumas ele era bem recebido, em outras ele era mal recebido. Eu entendi por que Jesus passa na casa da sogra de Pedro. Para você ter uma ideia, da onde era a casa da sogra de Pedro, até Jesus chegar aqui, por exemplo, é 35 quilômetros. 35,5, alguma coisa assim. Olha como ele andava, quando ele ia para Cafarnaum, quando ele ia para Nazaré, né? Por que Jesus sai da sua cidade, Belém, e ele vai para Nazaré? Porque a cidade de Belém, as coisas eram caras, e os seus pais decidem ir para Nazaré, que Nazaré é uma cidade que está começando, uma cidade pequena, uma cidade que era mais barato. Às vezes é a realidade do nosso povo, que às vezes muda de um canto para o outro, porque não tem condições ali, às vezes, de comprar sua comida, às vezes de pagar um aluguel, de comprar uma casa, e às vezes anda de um lado para outro. E Jesus, vendo tudo isso, ele sobe neste monte, porque ele sobe nesse monte, tinha uma multidão, porque ali o eco da voz, vocês viram que bate um vento, né? Vocês escutaram assim o barulho, então é um eco, você dá um grito ali, ele faz... E Jesus, sábio, tinha uma multidão, não tinha um microfone para Jesus falar, não tinha caixas acústicas para falar. Então Jesus, ele escolhe os melhores lugares para falar. E aí nessa noite, Jesus me trouxe aqui, Jesus te trouxe aqui para dizer assim: como você está? Como vocês estão, meus filhos? Como está sua saúde? Como está o seu emocional? Como está a tua vida financeira? Há quanto tempo que você só dorme 3 horas por noite? Porque a preocupação, a ansiedade, talvez a perseguição, tem tirado o teu sono, tem tirado a tua paz. Será que eu consigo? Será que eu vou vencer? Será que ainda tem jeito? Será que ainda há esperança para mim? E eu quero te dizer que você veio no lugar certo, não porque eu estou aqui, mas por aquele que vive, por aquele que reina, por aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele está aqui e Ele te trouxe aqui nesta noite. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Irmãos, quando nós fomos visitar o túmulo aonde Jesus ficou sepultado por 3 dias. Antes tem uma história que ele fica preso na casa de Caifás. E quando você entra na casa de Caifás, hoje a parte de cima é uma igreja. Os irmãos vão dizer: nossa, pastor, lá tudo é igreja? Sim, todo lá quem preserva, quem cuida desses locais é a Igreja Católica Romana, é a Igreja Ortodoxa Católica também. Por quê? Por causa da cruzada. Quem já assistiu a cruzada aqui? Quem não assistiu, assista, que você vai entender muita coisa. A luta dos muçulmanos, enfim, é muito bom. E exatamente nesta época, quando os cruzados passavam por essas terras, eles iam construindo igrejas. Mas na parte de baixo da igreja, você desce uma escada e você vai para a casa de Caifás. Jesus não foi, ali, Gilvânio, ele não foi julgado naquela mesma noite, ele teve que dormir. E nos chama muita atenção, irmãos, que do piso da onde ele estava, do pátio onde ele estava, até um porão chamado de cela, era um buraco muito estreito. E as pessoas abaixaram Jesus ali, e é um local completamente escuro. Ele passou por tudo isso por mim e por você. Ele andou a pé por muitos lugares para pregar a palavra do Senhor. E a sensação de quando eu entrei naquele local, você sente algo sobrenatural. Mas sabe o que é mais alegre?
é que o túmulo está vazio. Sabe o que me deixou mais alegre? Porque até eu entrar, eu entrei triste, porque nós passamos o lugar onde Jesus também foi crucificado. Nós ficamos ali e o nosso guia ia explicando para nós qual foi o caminho que Jesus fez, qual foi o caminho que Jesus passou. E eu ficava assim, Jesus andou aqui, Jesus caminhou aqui. Então eu quero te dizer algo, o que está escrito nesta palavra, aquilo que você está segurando aí no seu colo, está do lado da sua cadeira, é verdade, não é historinha, não é filme da Disney. Ele vive, ele ressuscitou, está ali para todos aqueles que quiserem ver. E quando eu entrei, irmãos, que eu vi aquilo, no começo eu entro triste, mas o Espírito Santo de Deus diz para mim, ele entrou aqui morto, mas ele saiu vivo, e entenda que ele vive. E quando eu vi aquele túmulo vazio, irmãos, eu chorei de alegria. E ali eu parei na porta e eu fiquei olhando. E ali, presbítero Joel, eu fiquei imaginando aquelas mulheres aguardando Jesus, elas foram visitar Jesus. Um anjo aparece e diz: por que procura o que está vivo no lugar dos mortos? Jesus venceu a morte por mim e por você. Jesus vive, aquele túmulo está vazio. Mas hoje eu não quero falar, é muita coisa, eu não quero falar tudo hoje, senão... Mas vamos nos focar aqui. Mas Jesus, ele olha para um povo cansado, para um povo desiludido, para um povo que já não tinha sonhos, já não tinha projetos, um povo que já não tinha esperança. Mas nessa noite, essa palavra também, ela é para mim, ela é para você. Olha o que Jesus começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não vamos falar, é só o financeiro. Não, não é isso aqui. Os pobres de espírito. Aqueles que já não têm mais fé. Aqueles que vêm para a igreja e já não conseguem mais sentir a presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você nessa noite. Para aqueles que muitas vezes vêm porque o marido vem, ou porque a esposa vem, ou porque o namorado traz, ou porque o filho quer vir, ou porque senão o pastor vai me ligar. Jesus está dizendo que o reino dos céus é de vocês. Então eu não vou vir mais na igreja. Não, calma. Ele está dizendo assim, porque você vai vencer isso, porque você é um bem-aventurado, que mesmo na luta, que mesmo na dificuldade, que mesmo na adversidade, você não tem cessado de buscar a face daquele que te escolheu. Bem-aventurados os que choram. Quantos têm chorado? E às vezes, irmãos, nós choramos lá no local secreto da nossa casa. Às vezes você, irmã, lavando louça, todo mundo dormindo, e você chora na presença do Senhor. Às vezes você chorando, tomando banho, andando na rua, andando no seu carro, andando de ônibus. Mas Jesus começa a dizer a eles: ei, fique imaginando Jesus ali, e toda aquela multidão parada, e Jesus dizendo: olha, bem-aventurados são vocês que estão chorando. Porque ele diz assim: porque eles serão consolados. Que o Espírito Santo de Deus vá de encontro agora a cada um, que eu não sei a razão, o porquê, mas você tem chorado, você tem se entristecido, mas Jesus manda te dizer: você é um bem-aventurado, porque vocês serão
consolados, nós seremos consolados. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós seremos consolados, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil quando nós estamos passando por uma luta, por uma adversidade. Parece que é fácil, sabe por que o Senhor permite eu passar, você passar, para todos verem que ninguém é melhor do que ninguém, e para a pessoa sentir o que é isso, porque quem nunca sentiu é fácil, quem nunca passou fome é fácil ir na casa de quem está passando e dizendo, Deus proverá. Mas quem já passou sabe o que faz? Divide um pouquinho que tem com aquele que não tem, porque ele diz, eu já passei isso, eu sei o que é. Eu sempre digo aqui de uma irmã que congregava com a gente lá, ainda na Mariano Manzoni. Essa irmã, ela pegava uma cesta na igreja, mas ela dividia essa cesta com outras pessoas. Você consegue acreditar nisso? Mas o choro dela durou uma noite, mas a alegria dela veio pela manhã. A manhã que Deus preparou, e ela testemunhou que a partir daquela data, ela falou, eu não preciso mais, porque Deus abriu uma porta de emprego para minha filha, aonde a cesta básica, ela é maravilhosa, e eu vou continuar semeando na igreja. Esse é o Deus que nós servimos. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Jesus continua falando para aquela multidão, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, hoje está difícil a gente manter a mansidão, sim ou não? Agora você pensa lá na Palestina, lá na área que é comandada pelos palestinos, por exemplo, Belém, é dentro de Israel, mas quem comanda são os palestinos. Existem divisões. Irmãos, se vocês acham que dirigir em São Paulo é difícil, imagine dirigir num lugar que não tem semáforo, não tem placa de proibido estacionar, não tem placa de pare, não tem faixa de pedestre. Lá é salve-se quem? Exatamente. O cara para o carro aonde ele quer. O cara parou o carro, o ônibus queria passar, nós tivemos que ficar parados esperando o motorista aparecer. E são brutos. Os ônibus, os carros, um joga em cima do outro, mas também você vê tudo amassado, tudo batido. E o motorista do nosso ônibus também, acho que ele vai tanto para a Palestina, que ele chegava assim nos carros, irmãos, faltava isso para ele pegar o carro. E aí quando alguém buzinava, falava um monte de coisa lá. Eu me senti um ET lá, irmãos, porque primeiro, próxima vez eu vou em nome de Jesus, mas eu vou fazer uma aula de, pelo menos alguma coisa, uma preparação de inglês, pelo menos bom dia, boa tarde, boa noite, sim, yes, não e tal, porque irmãos, ainda bem que tinha um brasileiro lá, um jovem, o mais novo da caravana, falava o inglês fluentemente. Então, Lucas, ele tinha que ficar perto de todo mundo, irmãos. Aí uma noite eu com sede fui pegar água, eu já tinha pego uma água numa noite, e ia pegar na outra. Como a gente ia viajar no outro dia cedo, vou eu pegar outra água. Aí eu falei, mandei uma mensagem para a Cíntia, para a Giovana, falei, gente, como é que fala água? Me ensina aí. Falaram, eu pedi uma água, aí eu queria pagar a água que eu peguei ontem. Aí eu falei para ela, ela pensou que eu fosse surdo, doido, qualquer coisa. Eu quero pagar. Peguei a garrafa da água, essa que eu peguei ontem. Ela olhou. Falei, tá bom, eu pago amanhã. Thank you. E fui embora. Então, irmãos, era difícil a gente não entender algo. É ruim quando nós não entendemos o que Deus está falando para mim, o que Deus está falando para você. Ser manso. Como ser manso com quem te persegue. Como ser manso com quem te afronta. Como ser manso com quem não quer o seu bem. É fácil?
Aí Jesus diz, mas vocês são bem-aventurados. Olha, irmãos, como é estreito seguir Jesus. Você sendo fechado no trânsito, tem que ser manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quantas injustiças nós temos visto, irmãos? Quantas injustiças nós temos acompanhado? Quantas vezes você já passou por injustiça, você foi perseguido, e qual é a vontade que nós temos quando nós estamos passando por isso? Sendo injustiçados, todos nós queremos fazer o quê? Justiça com a própria. Nós queremos resolver tudo. E Jesus diz assim para nós, mas vocês serão fartos. Não é fácil passar. Não é fácil. Mas Jesus diz, ei, você é bem-aventurado. Às vezes as pessoas, o que é que elas falam para a gente? Ah, você é bobo, se fosse eu. Não falam isso? Quando você fala assim, eu vou orar e vou pôr nas mãos de Deus. Porque Deus é justiça. Deus é justo. Mas nós não temos essa paciência. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está atravessando. Mas eu quero te dizer, se você tem sede de justiça, você será farto. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. Que essa situação, que nessa noite o Senhor envie uma providência. Que o que fizeram, o que falaram, que o Senhor te justifique. Que o Senhor te abençoe, meu amado. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? Na sua concepção, o que você entende por misericórdia? Pode falar, irmãos, se a gente errar, não é chamada oral, não é prova, não. O que você entende por misericórdia? Oi, pastor. É algo oferecido a alguém, sem ela merecer. Exatamente, isso é misericórdia, Daniel. Eu não mereço, mas Ele me dá. Você às vezes não merece, mas pela misericórdia dEle, Ele te dá. Nós alcançamos. Isso é a melhor definição da palavra misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão. Irmãos, quem tem o coração limpo. Alguém já te falou, nossa, mas você é muito ingênuo, você não vê maldade em... Eu já passei por situações que a pessoa falou para mim depois, pô, mas você não percebeu isso? Você não viu aquilo? Eu falo, olha, Deus não mostrou isso não, mas se a pessoa agiu com uma fé, é ela com Deus, eu acredito no que ela falou. Mas o Senhor diz que nós veremos a Ele e nós somos abençoados, 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 abençoados. Bem-aventurados bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados... Irmãos, quando a gente era pequeno na escola, no recreio tinha confusão. Não era, pastor Alex? Sempre tinha um do lado que ficava, quem for homem, cospe aqui primeiro. Colocava a mão. E ficava um na frente do outro, não era? E ele tirava a mão para você cuspir no outro. O pau, a pancada comia. Vocês já viram hoje no Facebook, no Instagram? Vocês já perceberam, irmãos? As pessoas filmando brigas. Aquilo me incomoda.
Eu não sei se te incomoda, mas é ali aquela briga, é mulher às vezes com mulher, é homem com homem, um monte de gente filmando e ninguém separa. Mas o Senhor está dizendo que os pacificadores herdarão o céu, são filhos de Deus, são diferentes. Irmãos, eu tenho que aprender. Sabe quando eu chegar numa confusão, sabe quando você chegar numa confusão, não coloca mais álcool nem gasolina. Não, irmãos. Porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se eu não sou um pacificador, eu não posso ser chamado filho de Deus. Irmãos, nós temos que ser diferentes. Você chegou numa conversa, está falando mal de alguém, Ô, irmão, para, vamos orar. Eu não sei, eu sempre digo, irmãos, toda história tem 3 lados. O meu, o seu e o verdadeiro. Porque eu vou contar a minha versão. Você vai contar a sua versão. Mas tem uma versão que é verdadeira. Então, cuidado. Não vamos nos precipitar. Não julgue pela aparência. Mas seja um pacificador. Leve, tente levar a palavra do Senhor. O que Jesus faria no meu lugar? Está uma confusão. Eu sou o que chego e tento trazer paz, tento trazer um entendimento, ou eu sou aquele também, se eu fosse você eu não deixava não. Não, comigo não. Você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, irmãos, em nome de Jesus. Jesus está dizendo para eles, olha, eu sei tudo que vocês estão passando, mas vocês são bem-aventurados, os pacificadores. Quem pacifica, irmãos? Como é gostoso quando você vê numa situação que chega alguém e diz, opa, parou, chega, parou, agora não é hora de resolver, você está nervoso, ela está nervosa, ou ele está nervoso, ele também está nervoso, agora não é hora, parou. Porque se você também tentar resolver uma situação no calor das emoções, é muito complicado. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem alguém aqui sofrendo perseguição? Não se manifeste, não levanta a mão, não precisa, calma. Mas pense agora nessa situação que você está atravessando. Qual é a situação que você tem atravessado? Conversa com o Espírito Santo agora e fala, Senhor, que perseguição é essa, que luta é essa, que adversidade é essa, Senhor? Talvez no seu trabalho, na sua família, no bairro onde você mora, não sei. Quando você pensa, acabou uma, começa a outra, e você diz, Senhor, eu estou cansado. Às vezes na família, tudo que acontece você é culpado. Talvez lá no seu serviço, tudo que acontece, você é o culpado, você é a culpada. Mas nessa noite, Jesus diz para mim e para você, bem-aventurados somos nós que sofremos perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Irmãos, a gente ouvindo Jesus falando isso, imagine você passando por tudo isso, como é que você consegue receber essa palavra? Como é que você consegue entender essa palavra? Porque como nós queremos resolver no braço forte, eu vou resolver agora. Não, comigo é assim, eu não deixo para amanhã, é agora. Mas Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados, porque até agora vocês têm aguentado firmes. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você olhar Jerusalém, você olhar algumas cidades em Israel, e quando você vai um pouco para a parte mais deserta, irmãos, se não fosse Deus, em uma terra que não é seca, e você olhar, pastor Alex, grandes plantações, Quinho, você olhar aquele verde. Nós fomos até a caverna onde, uma das cavernas que Saul perseguiu Davi, 400 metros acima do mar, do nível do mar. Não chove, não cai uma gota de água nesse lugar, uma gota de água, não chove. Você olha e vê plantas, você vê árvores. E o mais, por que Davi foi se esconder ali com seus valentes, com seus homens ou aqueles que foram atrás dele? Porque, irmãos, hoje não dá para mim passar, mas tem uma rocha que você olha, é uma rocha, irmãos, jorra água. Mas não é uma água assim não, irmãos, sabe, não, jorra água, tanto é que é dali que todo o povo bebe água, que encanam ali, e até hoje, os animais ainda que vivem ali, vão à noite, Lucas, beber água, ou de dia. Eu filmei um ser pequenininho indo beber água. O pessoal até, na hora eu fiquei até, falei, gente, não brinca assim. Falei, um São Paulino. Então eu falei, gente, aonde? O que foi? O que é isso? Mas era um bichinho e tal. Enfim, foi lá para beber água, irmãos. Calma, Ricardo, brincadeira. O Ricardo não gostou muito, não. Mas, irmãos, enfim. Porque Deus, Ele é perfeito. Davi não se escondeu naquela caverna por acaso. Davi sabia que ali ele poderia ficar quantos dias ele quisesse, porque tinha água, ele estava com alimento. Sabe o que eu quero dizer para você? Qual é a área da tua vida que está seca? Jesus manda te dizer nesta noite, Ele faz jorrar água da pedra, da rocha, Ele vai fazer jorrar águas vivas sobre essa situação que para você está morta. Porque é só você vendo, senão você não acredita. Quando eu filmava ali, eu dizia, meu Deus, e o local para subir, irmãos? Você ir no lugar aonde o profeta Elias confronta Jezabel, Acabe. E aí, quando a palavra do Senhor nos diz sobre a vinda do Messias, aonde Jesus virá, quando os exércitos se levantarem contra Israel, e tudo como a Bíblia fala, o local é exatamente como a Bíblia nos relata. É como um vale, mas do lado é habitado também. Israel já tem um quartel-general ali. E ali você olhando aquilo, eu pude ali por um tempo, dobrei meu joelho e comecei a orar, e eu apresentava a vida de cada um aqui da igreja. E eu dizia, Senhor, como Elias orou aqui, como o fogo desceu aqui, Senhor, que todo fogo possa descer, alcançar aqueles, meu Pai querido, que estão tristes, angustiados, toda a enfermidade seja queimada, todo o desânimo, toda a inveja. E ali eu fui orando, e ali eu fui falando, e ali eu fui clamando, irmãos, porque é tremendo. Aprendi com os judeus, porque que no muro das lamentações a oração tem que ser assim. Porque eles dizem que quando eles estão orando ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, como o salmista diz, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E eles dizem,
todo o meu corpo adora o Senhor. Não é só as minhas mãos, mas tudo que Deus criou, tudo que Deus formou é perfeito. E é por isso que eles oram, porque todo o corpo deles tem que se manifestar, exatamente. Eu vou contar algo aqui, está sendo filmado, né, irmãos? Mas me entendam. Você sabe que, lógico, nós lavamos a mão quando nós vamos no banheiro, sim ou não? É higiene, sim ou não? Eles fazem isso, mas também eles fazem uma oração de agradecimento, dizendo: Senhor, tudo que eu como, tudo que não presta ou depois que não presta mais, eu tenho saúde para pôr para fora. Até nisso, aí a gente pensa o porquê lá tudo dá certo. Na sexta-feira lá, irmãos, só de sexta para sábado, sábado então, nem a luz eles acendem. Nem a luz assim, ó. Então eles ficam no escuro, não. De sexta para sábado a luz fica acesa. Então eles não fazem comida no sábado, não. Fazem na sexta, tem panela especial que mantém a comida quente e eles comem no outro dia. Se alguém mora num prédio, por isso que lá o mais barato é quem mora no térreo, primeiro, segundo, mais caro, terceiro, até o quarto andar é mais caro. Dos 5 para cima é mais barato. Sabe por quê? Porque eles não apertam o elevador. Se eles precisarem sair do apartamento para descer para uma emergência, eles não apertam o elevador, porque aquele dia é o dia do Senhor. Se aqui fosse assim, nós iríamos para a praia, nós iríamos pescar, nós iríamos para todo lugar, mas lá eles guardam verdadeiramente. A família fica reunida, ninguém sai, só orando, só agradecendo a Deus, só se colocando na presença de Deus. Quando você vê, a palavra do Senhor diz que os portões estão fechados e a gente olha do Monte das Oliveiras, aonde Jesus ali orou que até saiu sangue do seu corpo. Você olha de cima e você olha a cidade, os portões que estão fechados, que estão lacrados, que ninguém pode entrar, que ninguém pode abrir, a não ser quando o Messias chegar. Sabe o que eles construíram na frente desse portão? Cemitérios. Ninguém pode passar, só quando o Messias, para eles, Jesus já veio, mas Jesus vai voltar novamente, e vai entrar sim por aqueles portões. Quando a palavra diz, primeiro ressuscitarão quem? Sabe quanto custa para sepultar alguém ali, naqueles cemitérios? $150 mil. Não tem vaga, tem lista de espera. Fazer uma pergunta aqui, quando nós vamos num velório, nós levamos o que para deixar no túmulo? Flores. Lá eles deixam pedras. Quanto mais pedras você vê no túmulo, mais aquele túmulo é visitado. E aí, Roger, eu perguntei, mas por que pedra e não flor? O nosso guia, ele nasceu lá, tudo, o pai dele é judeu, mas a mãe dele é brasileira. E brasileiro, você sabe que ele não perde essa mania, sempre de fazer piada. Ele falou assim, porque a flor murcha, termina, e você paga caro. A pedra é de graça e dura. Eu fiquei pensando na hora, falei, mas que resposta é essa? Mas eu parei, fiquei pensando, fiquei analisando. Eu falei, ele tem razão. Ele tem razão. Do pó surgiste, do pó retornarás. Então é uma cultura completamente diferente, irmãos. Lá a oração é oração. Mas sabe qual é o medo? Eu fui para Dubai. Dubai, irmãos, eu passei um dia, uma noite em Dubai. Olha, as sinagogas lá é muçulmanos. A maioria é muçulmana. Daqueles países, o país que tem democracia chama-se Israel.
Hoje, aqueles que dizem assim, porque eu defendo aquele, para, que se fosse lá, cortava a tua cabeça, porque lá não pode um monte de coisa, principalmente se manifestar. O único lugar que pode ter manifestação é em Israel. Nos outros lugares lá é o que ou o sheik, ou o rei deles, ou o presidente deles lá falar, Lídia, é lei, acabou. E aí, nós estávamos em Dubai, começamos a andar. Sabe quando Jesus diz, para mim não servir Mamon, ou a Jesus, eu tenho que servir um dos dois, eu não posso servir os dois. E lá, a maioria das pessoas, pastor Ailton, estão servindo a Mamon. Lá eles constroem sinagogas lindas e maravilhosas, Joel. Luxuosas, mas eles não vão, eles não frequentam. O nosso guia disse, quem frequenta as sinagogas construídas por eles aqui, são só os pobres. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles serão consolados, eles verão a Deus. E eu não estou falando aqui financeiramente, eu estou falando de você que mesmo lutando, mesmo você sendo perseguido, mesmo você estando desanimado, mesmo você não entendendo o que está acontecendo na sua vida, mas você não desiste de Jesus, você não desiste de Deus, você continua lutando, você continua perseverando, você continua indo no seu objetivo. Não desista, meu irmão. Não faça como eles. Não deixe o dinheiro ser o teu Deus. Não sirva a Mamon. Lá eles já estão servindo a Mamon. Eles até constroem a sinagoga. Eu não estou falando em Israel. Estou falando em Dubai. Casas maravilhosas. Lá não tem assalto. Lá não tem sequestro. Lá você não precisa trancar a porta da sua casa. Israel também não. Para você ver Israel, por que você vê muito policial na rua? Por que você vê muita gente do exército na rua? Por causa das guerras. E lá as mulheres são empoderadas. 18 anos, tanto homem como mulher vão servir o exército. As mulheres servem 2 anos. Os homens servem 3 anos. Irmãos, nós íamos passar de Belém para Jerusalém e tem uma fronteira onde você tem que levantar o seu passaporte. Você tem que mostrar o seu passaporte. Mas quando eles perguntavam, da onde é? E o nosso guia dizia, Brasil. Oh, I love Brasil. Oh, viva Brasil, eles diziam. Irmãos, entrava aquelas meninas, moças, umas altas, outras baixas, umas magras, outras com uma arma, irmãos. Eu falava, meu Deus, meu coração disparava. Não tem diferença o homem e a mulher. Uma pastora, porque toda viagem que a gente vai, né, tem que ter alguém. E eu mexi muito com essa pastora. Ela falou, mas pastor, o senhor me tirou. Eu falei, E ia estar lá a pastora no zap, mandando mensagem para a família. Ela chega, todo mundo com o passaporte na mão. A pastora estava tão interdita que não pegou o passaporte. Ela parou do lado da pastora, a arma aqui. A pastora fez assim. E nós gritamos, pastora, passaporte. Ela mostrou o passaporte. Quando ela desceu, irmãos, aí era um sorriso só. Eu até arrumei um casamento para ela lá. Ela é viúva, pastora. E nós encontramos, irmãos, uma caravana grande de nigeriano. 3 ônibus. E estávamos lá onde Jesus foi batizado. E aí eu olhei para o nigeriano, ele olhou para mim, eu falei, Brasil! Ele, Brasil, Brasil! Peguei ele pela mão, trouxe ele, aquelas roupinhas mesmo do nigeriano. Falei, pastora! Isso, Joel. A pastora ficou olhando para ele, e ele, Brasil! Eu falei, dá um abraço nele, pastora, dá um abraço nele. Homem desse tamanho, irmãos. Falei, pastora, pensa a senhora levando ele, com esse som. Pastora, pensa, culto de ceia, a igreja lotada. A senhora chamando ele dizendo, I love you. Ela chorava, irmãos, ela chorava de dar risada. Mas ela era a alegria do ônibus. Eu gostava, quando ela não estava perto de mim, eu dava um jeito de encontrar ela.
O guia apresentou um pastor como pai do Neymar lá para os judeus. Irmãos, aonde a gente entrava, pai do Neymar, irmãos, o pessoal abria a porta para a gente e a gente entrava. Foi muito gostoso por isso. Mas a gente vê que saiu de Israel, irmãos. É complicado. A pobreza é grande. E aqueles que tentam acabar com Israel, que Deus tenha misericórdia, porque você vê a mão de Deus. E ali você vê pessoas que querem passar para o lado de Israel e não podem. Você vê a mulher, como é que ela tem que andar na rua. Brasileiro, irmãos, faz cada bobagem. Edson, eu fiz. Estava eu e um pastor dividindo o quarto. Estávamos em Belém e nós precisávamos comprar um negócio na rua. Brasileiro, irmãos, gosta de estar calor. Como é que a gente anda na rua? De bermuda. Vai eu e o pastor sair do hotel de bermuda, os dois bonitão. Falei, pastor, está todo mundo olhando para nós, pastor. Disfarça, pastor. Isso, pastor, vai. Isso, pastor. Pastor, devagar, não corre. Irmãos, o povo ficava assim para nós. As mulheres. Falei, pastor, não corre porque vão correr atrás da gente, mas vamos embora. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, eis que eu chego no hotel suado. E não podia nem falar nada para o rapaz, porque eu não falo inglês, não falo o idioma deles. Já Israel não. Israel você pode andar de bermuda, Israel, mas aonde é dominado pelos muçulmanos, aonde é dominado por eles, não pode. Mas eu quero finalizar dizendo a você, nós vamos começar uma campanha. Consegue pôr? Nós passamos no Museu do Holocausto. Museu do Holocausto, presbítero Joel, todos os irmãos e irmãs, é tudo que o judeu passou, que Hitler fez. Quando nós entramos, a arquitetura, presbítero Roberto, do teto, ele é estreito e escuro. Mas conforme você vai entrando, você vai vendo as histórias, como matavam os judeus, a perseguição, como eles ficaram magros, como eles eram colocados em vagões de trem, dizendo que eles iam morar em outra cidade. Quando chegava lá, na verdade, eles eram metralhados, ao ponto dos soldados alemães não conseguirem mais matar, porque matava criança, matava todo mundo, e eles começaram a se negar. Então se jogava, por exemplo, local que cabia 2.000 pessoas, colocava 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, e jogava gás, e matava todo mundo. E ali, um judeu de 90 anos, um senhor de idade, mas que fala o português, ele vai caminhando e mostrando tudo. Mas conforme as coisas vão passando e vai melhorando, aquela arquitetura que era estreita, ela vai se alargando. E vai ficando mais claro. E quando ele abre uma porta de vidro como essa, ele olha para todo mundo e diz assim, ele está aqui virado, né? Ele vira para nós e diz assim, sabe como nós judeus vencemos? Sabe como nós judeus fizemos este país ser um país de primeiro mundo? Aí ele faz assim, é esquecendo das coisas que para trás ficaram e olhando para frente, abre uma porta de vidro. E você vê Israel, você vê uma parte gramada, você vê árvores. Ele diz, nós crescemos, porque nós lembramos do que nós passamos. Mas nós não ficamos presos nos que tentou destruirmos, do que nos tentou parar. Mas nós olhamos para frente, nós olhamos para Jerusalém, nós olhamos para aquilo que Deus nos deu. E eu nessa noite quero encerrar dizendo a você, o que para trás ficou, deixa eu abrir um parênteses, não é fácil. Mas nós temos que deixar para trás. Vamos recomeçar. Hoje de manhã, coloca para mim por favor, Gabriel. Hoje de manhã eu recebi essa mensagem no celular.
Eu queria compartilhar com vocês, e já vou encerrar. Reflexão para a vida. Hoje eu li uma frase que chamou muito a minha atenção. E ela dizia assim: quem tem coragem de fazer o bem, tem que ter sabedoria para suportar a ingratidão. Aprender que nem todo mundo tem o mesmo coração que você. É um dos passos para aprender a evitar frustrações. Faça o bem, sem esperar nada em troca, porque a sua recompensa não vem da pessoa, mas vem de... Apóstolo Paulo, está o versículo aí, Gabriel? Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando eu saí deste museu, que ele diz isso, nós deixamos este passado para trás. Passado de morte, passado de perseguição, passado de destruição, passado de choro, de tudo ruim. Nós deixamos para trás, nós não esquecemos, mas não faz mais parte. Nós agora olhamos para a frente. Para a frente estava Jerusalém, vida nova. E Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo colocou no meu coração, nós vamos começar uma campanha. Serão 5 quartas-feiras do mês de abril, porque o mês de abril nós vamos ter 5 quartas-feiras. Recomeçar. Que o Senhor dê um recomeço para mim, que o Senhor dê um recomeço para você. Para você que acha que não tem mais jeito. Para você que vem no automático na igreja, o evangelho para nós. E eu não estou brigando com você que está passando por isso. Pelo contrário. Eu estou dizendo que você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Que mesmo no meio de toda essa tempestade, você está aqui nessa noite. Você veio aqui para dizer: Senhor, eu vou vencer. Senhor, não retira-te de mim o teu Espírito Santo. Não me lança fora da tua presença. E nós vamos fazer essa campanha. Que o Senhor dê um novo recomeço para mim, um novo recomeço para você. Para você que está dizendo: pastor, passei dos 80. Eu falei para você que aquele judeu que anda ali, anda bem, 90 anos. Mostrando, falando tudo, não tem idade para um recomeço. Que Deus dê essa oportunidade de um recomeço em todas as áreas da sua vida. Eu não sei o que você precisa recomeçar. Eu não sei o que você precisa fazer. Mas eu peço a Deus, eu peço ao Espírito Santo de Deus, que te ensine e me ensine a recomeçar de novo. Amém? Essa era a palavra que o Senhor tinha para mim e para você nessa noite. Que Deus te abençoe.